a pena. Olha, olha, mamã. Diego! Olha. Olá! Agora, sério, não estou no mood. O Diego está com a birra, quer um micro e vai ser um longo dia. Então, bom dia. Bom dia! Bom dia e nós vamos para o deserto. Não é nada. Vamos para a Cordilheira do Atlas e vamos mostrar-vos tudo. Aqui já sabíamos que seria uma jornada inesquecível, até por ser em família, com crianças pequenas pelo Alto Atlas, que é uma das paisagens mais impressionantes do norte de África. Só não imaginávamos que ia ser tão inesquecível assim. A quantidade de polícia que existe nas ruas é uma cena tipo, super diferente do que nós já vimos. E depois não é simplesmente polícia, é com armamento pesado. A Cordilheira do Atlas percorre Marrocos, Argélia e Tunísia e tem cerca de 2.400 km de extensão. A Ariana do Futuro aparece aqui só para vos dizer que vou deixar aqui agora as provas da reserva que fizemos do passeio para vocês terem uma noção do que é que estava lá e depois da realidade do passeio. Então vamos lá, aqui está a informação da nossa reserva de hoje. 2 adultos, 2 bebés / criança, a partir de 1 ano já pagam, até aos de 1 a 11 anos é o mesmo preço. Acessibilidade para carrinhos de bebê, se não fosse eu não teria reservado. Diz que tem ligações aos transportes públicos nas proximidades, é mentira. Adequado para todos os níveis de forma física, também é mentira. Ainda assim, nas notas eu escrevi que temos uma criança e um bebê. Sem carrinho, sem condições para o dia conseguir dormir. Aqui eu já estava super estressada, a panicar, porque entrávamos no autocarro, o Diego adormecia, mas depois tínhamos que sair novamente do autocarro, não podíamos usar o carrinho, portanto ele não podia continuar a dormir. Está a ser um caos, o Diego não anda a facilitar, anda numa fase péssima, pensámos, se calhar nas férias vai melhorar, mas não está a colaborar nada mesmo. Obviamente eu já estava super estressada, portanto já colocava as culpas no miúdo sem ele ter culpa nenhuma, porque de facto não estavam reunidas as condições para nós aproveitarmos, porque ele não podia aproveitar. Este passeio destaca a cultura berber. Em primeiro lugar, fomos visitar os 4 vales, começando pelo Vale de Ourica. É possível ver as cascatas cristalinas, os vilarejos típicos, as cooperativas de óleo de argão. Mas aqui, meus caros, aqui nós ainda não sonhávamos que o pior estava para vir. O Diego adormeceu e nós pensámos o quê? Ok, na próxima paragem é só colocá-lo no carrinho. Mas não, porque a próxima paragem era um mercado local super típico em que motas circulam por entre a multidão que está dentro do mercado, em que os caminhos são super apertados e apesar de ser muito engraçado conhecer o mercado local, o mercado típico e esta cultura que é tão diferente da nossa, é um lodo quando vais fazer com crianças. Este é um destino perfeito para casais, para famílias com miúdos grandes que já não precisam de um carrinho, que já não têm tanta necessidade de tanta atenção e conforto. Agora, para quem tem bebés, não é nada adequado. Já o Duarte amou o passeio, amou passear pelo mercado. O que lhe fez mais confusão foi esta parte do talho ao ar livre, principalmente porque quando tocam as sirenes específicas e eles têm que fazer as rezas e estão a tratar das carnes halal, eles têm que parar e têm que rezar e isso fez-lhe um bocadinho de confusão. Tivemos que lhe estar a explicar que são crenças diferentes, culturas diferentes. Sim, amor, eu estou a ver. E aqui ou tu és muito rico ou tu és muito pobre. E aqui estávamos a caminho de um comércio local que fica num outro vale. Os povos berberes são essencialmente povos nómadas e que vivem principalmente do turismo, porque os locais, lá está, ou são muito ricos ou são muito pobres, e se forem muito pobres, que é a grande maioria, não vão conseguir comprar-lhes nada. Algo que nos tocou muito é que muitas das crianças destes povos não vão à escola. Em primeiro lugar, porque a escola fica super longe das montanhas e por outro lado, para trabalharem com os pais. Para vocês terem uma noção,
Um dos povos que nós visitamos tem mais ou menos 3 crianças que frequentam a escola e essas crianças têm que andar diariamente quase 5 quilómetros para chegarem à escola mais próxima. E elas vão a pé, porque os pais têm que estar a trabalhar, não as podem levar nem ir buscar. Portanto, são cerca de 10 quilómetros todos os dias. Fomos a uma corporativa de óleo de argão, também de pessoas locais, que nos receberam com o famoso chá de menta e com um pequeno almoço típico. E o Duarte aprendeu a fazer óleo de argão, enquanto o Diego gastava energias. Para além de vermos casas muito pobres, também se vê muitas casas afetadas pelos terremotos. Infelizmente, as casas mais frágeis, as das pessoas mais pobres. Seguimos para o passeio de dromedário, que tivemos quase para não fazer, por termos pena dos animais. Mas sabias que se não o fizeres é pior para estes povos e para estes animais? Quando pagas por uma excursão e optas por não andar de dromedário, o povo que te recebe não vai receber dinheiro. Ao não receber dinheiro, não tem como manter os animais. Depois do passeio dromedário, seguimos para o almoço, que foi espetacular, feito em forno de lenha pelo povo local, que nos recebeu muito bem. E depois começa o verdadeiro pesadelo. Tem salada? Tive uma pequena discussão com o guia, porque ele disse que não podíamos levar o carrinho do Diego, mais uma vez. Eu questionei o motivo e ele disse que todas as informações estavam na Booking quando tu fizeste a reserva e eu disse, não, desculpa. Na Booking dizia que existem condições de acessibilidade para carrinhos de bebê. Inclusive diz que esta é uma excursão apropriada para bebés a partir de 1 ano. E ele não acreditou. Eu tive que lhe mostrar, tive que lhe provar. Aqui eu estava a rir para não chorar, porque vocês não têm noção da dificuldade que é fazer este percurso com um bebê. Obviamente o guia ficou chocado, partilhei com ele todos os prints, todas as provas por WhatsApp para que ele também possa reclamar. Pelo que eu entendi, por vezes são empresas de outros países que vendem estas excursões na Booking e depois contratam guias locais que têm mini empresas. O passeio é lindo e o povo das montanhas é super hospitaleiro. Para fazer com uma criança é super perigoso, quanto mais com um bebê. E nós só não desistimos e apanhámos um transporte de volta para o hotel porque não havia transportes nas proximidades. E mais uma vez, não estava de acordo com o que estava descrito na Booking. Deixarmos o resto do pessoal ir e ficarmos à espera do motorista no ponto de partida também estava fora de questão, porque o motorista depois tinha que nos ir buscar do outro lado da montanha, ou seja, onde terminava o percurso. Lembram-se da questão da acessibilidade para qualquer tipo de pessoa, quer condição física, carrinhos de bebê inclusive. Aqui está a acessibilidade, preparem-se que a partir de agora é só ladeira abaixo. Para além do percurso ser perigoso, ainda te arriscas que apareçam animais do nada, tipo ovelhas e assim, e elas não querem saber se tu estás à frente delas ou não. Elas têm de passar, se tu passas ou não é um problema teu. E eu que sou uma mariquinhas com alturas e pontes nada seguras a ter de passar por aqui, hein? Que linda! Apesar de tudo, é muito bonito e vale a pena quando não tens a vida de mais ninguém nas tuas mãos. Caso contrário, é um risco completamente desnecessário. Apesar de tudo isso, comer e beber aqui, apesar de muito turístico, é muito barato. Senti-me completamente enganada. Ainda assim, não deixa de ser lindíssimo. E assim nós terminamos a nossa viagem pela Cordilheira do Atlas e pelos 4 vales. Uma viagem que mistura aventura, cultura e paisagens espetaculares. Mas claro, sem crianças e sem bebés.